Muito boa tarde. O programa já está se expandindo, já está no nosso segundo momento agora desse Dia de Todos os Santos. Sibeli, chegou novembro, vamos dar as boas-vindas para novembro. Muitíssimo obrigado, Elisete Oliveira, né? Elisete Alves. Elisete Alves. Sibeli, apresenta esse currículo imenso, com muita grandeza. Já nós vamos palestrar, a gente vai tirar de melhor, que a mulher é potente. A Elisete Alves de Oliveira é consultora, gestora em saúde hospitalar, professora motivacional, escritora. Muitas profissões, multiprofissão. Como foi que escolheu o nosso tema hoje, para quem está chegando? Gestão hospitalar no contexto Teresina. Como foi que se dedicou de escritora, professora, a entrar nessa gestão hospitalar? Na realidade, a saúde sempre foi minha paixão. Desde criança, a minha intenção era a medicina. Mas aí a vida vai tomando alguns rumos diferentes. E aí eu comecei muito pequena, acho que eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 5, 7 anos. Mas a minha vontade era a saúde. E aí, na época, teve um tempo, a gente estava fazendo uma seleção no Hospital São Marcos. E aí, naquele tempo, a gente fazia atendente, auxiliar e técnico. Então, eu aproveitei a gente tinha uma formação de técnica, de nível médio, que hoje já tem a graduação normal. E a gente já terminava o curso dentro das organizações. E com 6 meses eu já estava contratada. E aí já fui começando a olhar a parte da gestão, porque a gente, querendo ou não, a gente via muitas perdas. E aí eu digo, não, isso aqui não pode ser tão fácil. Por que às vezes a gente percebe que as pessoas jogam até quebram uma pola e jogam assim embaixo do tapete? Isso me chamou muita atenção. E eu digo, não, já que eu não vou ser uma médica, mas eu vou ser uma administradora. Dentro desse contexto de administração hospitalar, quais os maiores desafios assim, no contexto encontrado atualmente? Atualmente, pessoas. Né? Pessoas, porque, vejam bem, eu acredito que hoje as pessoas estão muito mediatistas. Eu faço recrutamento e seleção também. Né? Hoje eu não sou mais CLT, eu já estou dentro das organizações como consultora. E a minha consultoria é generalística. Né? Eu faço a parte de RH, eu faço a parte de gestão hospitalar, eu faço a parte financeira. Então, assim, como eu tive uma oportunidade na vida de trabalhar dentro de um hospital, eu fui aproveitando todas essas oportunidades. Pessoas hoje está muito difícil, porque as boas pessoas, elas estão trabalhando. As pessoas que estão chegando no mercado, elas estão muito preocupadas com quanto vão ganhar, o que elas têm a receber, se o trabalho é home office, se o trabalho é só um turno. Então, assim, mas por um outro lado, na minha percepção e visão, acredito que se a gente conseguir desenvolver essas pessoas, a gente consegue deixá-las bem, bem perto do que a gente quer. E manter essas pessoas ativas com esse avanço tecnológico é um dos obstáculos também, né? Nós podemos ver isso. Inclusive, ontem eu estava lá participando do Diálogos do Piauí. E uma das coisas que a gente focou foi a questão dessa tempo integral. Enquanto a gente não pensar nos 3 pilares da administração, são pessoas, estruturas e processos, mas eu vou mais além ainda, eu penso que o propósito. Acho que se você não tiver um propósito, acho que se você não saber onde você quer chegar, como você quer chegar, fica um pouco mais complicado. E eu não acredito, eu pessoalmente, Elisete, como pessoa, como profissional, que a inteligência artificial, ela não veio para tomar lugar de ninguém. Você tem que andar junto com ela para fazer e desenvolver bem os processos. Ela veio dar um suporte a mais, né? Mas não desempregar ninguém, né? Não, porque para você precisa estudar, você precisa... Olha, uma coisa que eu digo sempre, vocês falaram da minha formação, para mim isso é mínimo, porque eu quero sempre estudar, né? E nós precisamos pensar também na sustentabilidade. Sustentabilidade não está relacionada só com a natureza, está, por exemplo, com as pessoas. As pessoas, elas têm que entender que elas não são únicas, que elas também não são insubstituíveis. Mas eu costumo dizer uma coisa bem simples. Eu não sou insubstituível, mas ninguém consegue fazer como eu faço. A gente fala de gestão, tipo assim, de pessoas, de patrimônio, de empresa. Cada dia que passa, surge novo empreendimento, tipo assim, como é que é feito, projetado? Você vai dar uma consultoria de algo que não vai surgir.
Qual o diferencial disso aí? Eu acredito que, assim, nada vai surgir, nada já está, tudo já está programado. Por exemplo, o que a gente falava, quem imaginava que a gente poderia fazer uma cirurgia por vídeo, a telemedicina hoje? Quem imaginava que eu poderia estar aqui? Eu tenho um amigo meu que mora na Espanha, e ele consulta aqui de Teresina. Ele tem clientes que estudam, que ele atende aqui de Teresina. Então, assim, eu acredito que novidades sempre tem, mas eu acredito que a gente tem que estar preparado. Diante de tanto contexto, de tanto conhecimento, como a senhora motiva, alia esse desafio profissional e que o foco principal seja a segurança, a humanização e paciente. Aí foi uma gama de coisa agora. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe processos bem definidos se eu não tiver pessoas preparadas para isso. Não existe hospitais, não existe empresas sem pessoas. Então, as pessoas também têm que estar preparadas para o que vem. Você precisa cuidar de quem cuida. Você precisa trabalhar a emoção das pessoas. Você precisa acreditar nas pessoas. Você precisa desenvolver as pessoas. Hoje em dia, a gente tem um certo cuidado em demitir. Por quê? Porque como a mão de obra está escassa, a gente precisa tirar o que a pessoa tem de melhor para desenvolver. Porque na grande maioria das vezes a gente está com pessoas erradas no lugar errado. Pode realocar em outro setor, né? Pode realocar. Às vezes uma palavra, você desmotiva uma pessoa de uma certa forma que você não sabe o que fazer. Tá? Mas por um outro lado, se você ouvir, porque escutativa hoje é uma coisa, é fundamental dentro das organizações. A comunicação é fundamental dentro das organizações. Às vezes eu só preciso ouvir, ou preciso dizer a palavra certa, dar a tarefa certa para a pessoa certa. Existe uma dinâmica muito antiga, mas ela é muito forte, que é a dinâmica do telefone sem fio. Uma vez eu cheguei e disse para minha supervisora, eu fui bem clara, eu fiz assim, gente, eu vou a Parnaíba a trabalho, porque a gente tinha, na época eu trabalhava, tinha unidade lá, então eu vou, olha, depois eu quero que você repita o que eu vou lhe dizer, só para você entender como é importante a comunicação. Eu vou a Parnaíba, vou a trabalho, eu irei na sexta-feira à noite e voltarei no domingo à tarde. Não, acredito que não dará tempo eu ir ao mar, eu ir tomar banho de mar. Mas se der, eu posso fazer. Repita para mim isso aí. Esqueci do começo e do fim. Entende? Então, assim, a comunicação, a forma que você vai abordar as pessoas, a forma que você vai abordar seu cliente. Hoje, tudo é venda. Tudo que você tem é venda. E nas instituições de saúde não é diferente. Porque o atendimento é a ponta. É a ponta de tudo. É o início, meio e fim. Porque se você chegar numa clínica, num hospital, e você não for bem atendido, se você não escutar o seu paciente, se você não entender o que ele quer, e se você não resolver o problema dele, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor médico, mas se você não atendê-lo bem, não resolver o problema dele, não vai dar certo. Para quem vai assistir nesse contexto aqui, eu vejo muitos depoimentos e alguns locais que pessoas vão e dando os parabéns. Isso aqui hoje funciona, fui muito bem atendido, dando a sua referência. Incrível. Inclusive, umas que é mãe lá de onde eu trabalho, que é mãe de aluno, onde da escola onde a gente trabalha, que dando depoimento, que pelo atendimento, um local que foi, hoje mudou porque você está à frente, deu lá de frente lá. Eu fico muito feliz e acredite que se isso está acontecendo é porque eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo e eu sou grata, porque o que é empatia? A empatia não é você estar no lugar do outro, é você perceber o que o outro precisa para você andar lado a lado com ele e fazer com que ele entenda que ele não é só mais uma pessoa. Então, se eu puder, tiver a oportunidade,
Eu acredito também, respondendo a sua pergunta, que a empatia, a escutativa, a comunicação, a humanização, a forma, um abraço, Braga. Olha, hoje eu faço consultoria numa das empresas que, aproveitando o mês de outubro, eu fiz 2 momentos de autocuidado com as mães. E a gente trabalha com criança neurodivergentes. E essas mães, elas não estão tão cansadas que quando eu disse que ia fazer esse momento, eu tive que fazer em dois momentos, porque elas precisavam daquilo. E é tão simples. É tão simples você fazer. Você olhar para o outro. Quantas vezes você olha, eu não sei se essas meninas são suas filhas, mas quantas vezes você olha e você não consegue ver o cansaço? Você não consegue ver que ela está chateada? E se você voltar isso aqui para o nosso atendimento, você nunca vai tratar mal o cliente. Ele vai fazer você voltar, porque a propaganda boca a boca. A internet não é, eu acredito que ela não seja mais rápida do que, ela só não é mais rápida do que a internet, mas em contrapartida ela é altamente benéfica. Por quê? Porque você volta pelo atendimento, você não volta pelo preço, é onde a gente inclui na saúde o valor, a gente inclui valor na saúde. As pessoas vão lá, nós temos vários programas que valem até R$8.000, e as pessoas pagam. Ou seja, trazer esse atendimento de forma humanizada, que ele seja do início, da entrada da recepção até o produto final, né? O produto final é o recebimento dessa conta. Pois é. O recebimento dessa conta. Porque como a gente trabalha com convênios, né? Convênios a gente atende hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a gente atende hoje para receber 2 meses depois. E na grande maioria das vezes a gente não recebe tudo. Porque eles falam assim, a gente vai falar um pouco mais na frente desse valor recebido a menor. A gente vê, tipo assim, de serviço bem executado, a senhora visa muito pela situação que garante contribuição de serviço com muita qualidade no seu serviço. Parece muito que a gente acompanhou o trabalho, a gente anda fiscalizando essa rede social, e esse retorno é notável. Como é que a senhora preza para essa qualidade do serviço de forma eficaz? Eu acredito nas pessoas. Eu tiro o melhor delas. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, Elisete, às vezes você sabe se eu briguei com meu marido, se eu não dormi com ele. Porque a gente costuma olhar aquela pessoa como ela é. Então, continue fazendo. Existem os processos que a gente tem, eles são essenciais para tudo. Existem os regimentos internos, existem os contratos, existem tudo isso. Tudo isso é importante, né? Os processos são importantes. Mas o trabalho em equipe, eu acredito que fortaleça isso. Porque se eu olhar para o outro, se eu entender o problema do outro, eu estou terminando um livro que eu até já vou dar nome para ele. Eu não sei se esse nome vai ficar, mas são as peripécias do atendimento. Teve um senhor, eu não esqueço nunca, que foi na clínica que a gente trabalhava, e ele simplesmente tinha acabado, ele foi fazer o exame de um filho, só que ele tinha 2 filhos. Os filhos eram gêmeos e o outro morreu. Então aquele homem, ele era enorme. Sabe aqueles caras assim, bem musculoso, cabelo grande, sabe? Aí ele chegou, e já chegou, quando a menina abordou ele, a forma com que ela abordou, às vezes a impressão é aquela primeira que fica, ele não se sentiu muito à vontade, e eu fui passando. Quando eu vi aquela situação, eu voltei. Quando eu fui deixar a bolsa, quando eu voltei, ele estava lá já dizendo que ia quebrar a televisão, porque ele não tinha levado a guia da consulta. E a gente não pode atender nas instituições de saúde sem a guia de consulta. O que nós fizemos? Eu olhei para ele, e já estava assim um auê, e eu cheguei perto dele, bati nas costas. Eu acredito que Deus não permitiu que ele me metesse, que ele não voltasse e me agredisse. Eu só disse assim, o senhor tem direito o senhor tem dinheiro para pagar essa televisão? Porque eu não tenho. Se o senhor quebra essa televisão, muitas pessoas aqui vão pagar. Inclusive, o senhor vai jogá-lo no chão, vai quebrar e pode bater no seu filho. Quando eu disse isso,
Ele disse, mas, eu digo, não, vamos fazer o seguinte, o que é que o senhor precisa daqui? Aí eu quero ser atendido, eu não trouxe a guia. Então ele já vinha na defensiva. E o que é que eu fiz? Eu peguei o telefone, liguei para a Secretaria de Saúde, que a gente atendia pelo SUS, a Secretaria de Saúde mandou a guia, e ele não tinha tomado café, ele não tinha almoçado, ele vinha direto, porque ele era caminhoneiro, ele veio direto para cá, de Bom Jesus. Eu percebi que ele estava cansado. Então, eu falei, por isso a gente vai fazer o seguinte, só que o filho dele, o exame era para fazer em jejum, então ele tinha que ficar mais 4 horas por conta do jejum. Então eu aproveitei para dar o café, para dar o almoço, para levar a esposa dele para tomar um banho. E aí aquela situação foi contornada. Hoje em dia ele ainda hoje me deixa mel. Então, isso é uma linha de gestão, é uma linha de atendimento que as pessoas precisam entender. Você acha que eu não gosto de dinheiro? Gosto. Mas eu acredito que quando a gente faz um trabalho de excelência, de qualidade, um trabalho que eu me sinto pertencida naquele lugar, eu dou o melhor de mim. Aí tem hora que você tem que ver se colocar no lugar do outro, né? E ver a necessidade que está por trás desse estresse todo, né? É verdade. Agora imagine, um senhor forte, robusto, que tinha acabado de perder um filho, trazendo outro que já tinha sido, o médico já tinha falado que ele poderia não escutar, então isso só somatizou o momento que ele estava ali. Por isso que essa qualidade no atendimento, não importa que seja de saúde, não importa que seja onde você estiver, você precisa entender que são pessoas. Dentro do contexto de saúde, com tanta experiência, você podia compartilhar o programa que venha melhorar, somar no contexto hospitalar, capital Teresina. Programas. Deixa eu falar Sim, uma coisa. Nós já temos bons programas, mas eu acredito que o que nós precisamos fazer? Hoje em dia, nós temos a RN01. Então, ela é responsável pelo bem-estar físico e psicossocial das pessoas dentro, né? Isso hoje é uma obrigação. Mas a gente já vem fazendo isso há algum tempo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o que tem, colocar dentro do projeto que você tem. Eu acredito que programas sociais são importantes, são bacanas, mas eu acredito também que os donos de empresa precisam estar mais abertos para olhar um pouco mais para a sociedade, para olhar um pouco mais para a necessidade das pessoas, se juntar com o governo, porque o governo também é responsável por isso. Aliás, nós somos responsáveis por isso. O governo é responsável, os empresários são responsáveis, eu sou responsável por isso. A gente tem muitos projetos, mas, por exemplo, eu sou muito envolvida com mulheres. Além de tudo isso que você falou, eu sou muito envolvida com mulheres. Então, o que eu faço? Eu faço mentorias com mulheres. Agora, recentemente, a gente tem um projeto que a gente faz, onde a gente faz mentorias para mulheres que querem voltar para o mercado de trabalho. Por que elas querem voltar? Porque elas já foram mães, já trabalharam, já estão aposentadas. E hoje em dia as pessoas fazem isso como muito cedo. Então, esse seria um dos projetos que a gente foi. Braga, as pessoas, as mulheres, as quebradeiras de coco, tem coisa mais gostosa do que um arroz misturado com azeite de coco? Tem coisa mais gostosa. Você conhece as hortas comunitárias. Pronto, tipo assim, é tipo uma cooperativa que elas têm, né? Cooperativa. Não tem cooperativa. Tem não, né? Pouquíssimo. Das 46 hortas que tem aqui em Teresina, só 6 são registradas. Tipo assim, elas trabalham e, tipo assim, tem prejuízo porque não sabem calcular. Porque não sabe precificar. Então, eu acredito que se o governo olhar mais para isso, a gente vai ter uma coisa melhor. Você está me perguntando na saúde. Capacitação. O que a gente vê? Eu não vou para um curso porque eu estou cansada. Ontem eu estive em 4 lugares. Eu estive na empresa que eu trabalho, eu estive no Diálogos do Piauí, inclusive um dos nossos projetos que a gente fez, inclusive, que foi uma sugestão que a gente deu, foi levado para o governador. Eu estive na Feira dos Municípios,
Eu tive no ENAP, que é o Encontro de Administradores do Piauí, o 20º, e eu cheguei em casa, eu não estava cansada, porque eu sabia que eu estava adquirindo conhecimento, mas eu também estava conhecendo pessoas e conhecendo os projetos que, como você me perguntou, poderiam ser aproveitados. Porque o que as pessoas fazem? As pessoas, eu acredito muito que todo mundo é inteligente. Todo mundo pensa, mas eu vou escrever. Tem metodologias? Tem. Mas muitas pessoas, elas guardam as grandes ideias dentro de gavetas. E eu já tirei várias ideias de dentro de gavetas e fiz acontecer. Eu já tirei pessoas, eu não vou estudar. Eu já consegui com que as pessoas estudassem, se formassem. E olha para mim e diz, Elisete, como você consegue isso? Eu quero, eu posso e eu consigo. Esse é um lema. Como diz assim, tempo é dinheiro. A gente consegue chegar onde nós queremos. Onde nós queremos, através de nossos esforços, olha, veja bem, tudo que a gente faz tem uma consequência. Se a gente faz uma escolha, tem uma consequência. Mas se eu colocar meus projetos no papel, colocar meus propósitos, eu entender o que eu posso fazer de bom para a sociedade, não só na área de saúde, mas em todos os setores. Observe que tem muita gente hoje ganhando dinheiro com palestras motivacionais, com vivências, com tudo. Mas aquelas pessoas tiveram coragem de abrir mão de algo para poder fazer aquilo. Uma coisa também que eu acho que as pessoas deveriam pensar era Braga comprou um carro. Primeira coisa que aquela pessoa vai falar o que é. Tá ganhando dinheiro. O score tá bom. O score tá bom, entre outras coisas. Não, Paulo. E assim, rapaz, olha aí, tá vendo? O programa Tadiá já tá lá no limite. Mas veja bem, quantas vezes, quantas coisas, quanto você não deixou de comprar para conseguir um carro melhor? Porque Teresina é quente. Tem que ter um carro, pelo menos, que tenha um ar-condicionado. Mais confortável, mais confortável. O que tem de ruim ou de você querer dar um conforto para sua família? Nada. O que tem de ruim você querer ter um carro melhor? Mas para isso você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar. E as pessoas nem sempre estão dispostas a isso, nem sempre estão dispostas a fazer uma escolha e aguentar, arcar com as consequências. Muitas vezes se mutila querendo a vida dos outros e não consegue seguir seu próprio caminho, né? E tentar batalhar para seus ideais. Pois é, não, tem pessoas que só reclamam. É uma coisa que eu costumo dizer. Se você reclama, você já clama 2 vezes. Por que reclamar? Aqueles que vão abrir uma empresa, vamos voltar para aqueles que vai, como é que ele consegue a transparência de alguém que vai abrir um negócio, lhe pede a consultoria. Tipo assim, tem um capital para investir dentro da área da saúde, como é que é feito esse passo a passo? Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas... Existem o empreendedor, existe o empresário. Sim. O empreendedor é aquele que sonha, aquele que tem visões, aquele visionário. O empresário é aquele que quer movimentar a economia, quer lucro e tudo. Quer empregar gente. Tá? O empreendedor, ele pega aquele sonho que ele tem e transforma em realidade. Geralmente, o empreendimento veio por uma necessidade. Os grandes empresários, ou ele vem de famílias, ou ele vem de outros locais, né? Ou ele já recebe alguma herança. O que eu penso hoje? Primeiro, você tem que fazer um planejamento. Você tem que conhecer o mercado. Por que muitas clínicas, muitas empresas fecham em 2 anos? Porque não tem planejamento. Na saúde, é muito difícil precificar. Por quê? Tem vários tipos de atendimentos. Eu terminei, eu sou médica, eu vou abrir uma clínica. Eu tenho dinheiro, eu trouxe, tá? Você viu o mercado? Você viu quantas clínicas já tem aqui dali? Você já viu quantos profissionais tem ali? Você já viu o que você pode principalmente fazer de diferente para você abrir essa clínica? Você tem uma ideia do que é um score, do que é um fluxo de caixa, de quanto custa uma consulta, de quanto eu vou gastar de energia,
de aluguel, mesmo que você não pague o aluguel, mas hoje tem internet, tem tudo, então você precisa planejar, fazer um plano de negócio. O Sebrae hoje, eu sempre falo, porque eu sou consultora lá também, e lá é um mundo de possibilidades. Você não pode chegar, eu vou abrir um negócio, hoje a coisa não está tão assim. Hoje não abre nenhum negócio por sorte. Você abre um negócio por planejamento, por conhecimento do mercado, por você fazer algo que ninguém não faça. Hoje em dia, plano de saúde, você não consegue mais credenciar, não. Ou você tem algo que os outros não têm, que os outros hospitais não têm, que outras clínicas não têm, ou então você só vai atender particular. Mas esse particular, como é que você vai trazer até ele? Como é que está a tua visibilidade no mercado? Como é que está? Tem que inovar. Inovação. O que é inovação? É você pegar uma coisa que eu tenho aqui e fazer ela diferente. Dá uma roupagem nova para ela, Dá né? uma roupagem para ela. E detalhe, que chame a atenção. Fica atraente, né? Que fique atraente, porque hoje as pessoas, elas são muito exigentes. Eu, pelo menos, me desculpe, eu não sei de tecnologia. Eu estou falando isso porque eu sou muito verdadeira. Eu não sei de inteligência, mas eu tenho que me adequar àquilo dali. Então, se você quiser abrir um negócio hoje, principalmente na área de saúde, conheça o mercado. Faça um plano de negócio. Seja bom no que você faz. Trate as pessoas com humanização. Cative. Seu cliente hoje, o nosso cliente hoje não é mais aquele cliente que você... aquele médico nem olhou no meu olho. O médico profissional de saúde, hoje, ele vai até a porta, ele pega na mão do cliente, ele faz ele sentar, terminou a consulta, escutou, anotou, prontuário eletrônico, hoje em dia, é muito importante, você tem que ter, atender o paciente, vai deixá-lo na porta, já deixa ele agendado, e seja rápido, porque se você não for rápido, seu cliente não volta, porque lá fora tem muita gente já esperando. Vai fazer com que ele volte e indique para os colegas, né? A famosa boca a boca. A gente está acabando de falar aqui, tipo assim, o cara tem um investimento e não sabe gerir, não entende nada de gestão. O tiro pode sair pela culatra, né? Pela famosa mal administração, né? Administrar, você precisa saber inovar, você precisa conhecer pessoas. Hoje em dia, as pessoas, elas têm necessidades, elas têm capacidades, elas têm habilidades, mas elas precisam de um olhar mais humanizado. As pessoas, olha, incrível. Hoje em dia, no nosso recrutamento e seleção, a gente mudou o cenário. A gente está querendo pessoas com mais de 40. Por quê? Porque as pessoas com mais de 40 ainda estão naquele pensamento, não errado, de pertencimento. Não só de necessidade, mas de querer uma coisa melhor, de dar o melhor de si. A nossa geração não é mais alfa, não é mais Z agora, né, meninas? Vocês é que sabem. Isso que é Nutella, é Z. Nutella, Z, tudo isso vai. Né, Paulo? Mas eu vou dizer uma coisa, essa geração, ela é cara. Tem gente hoje ganhando dinheiro de forma muito simples, mais do que eu, que tenho mais do que você, que tem anos de experiência, mas ela está ano-luz, porque ela já entende de marketing, ela já entende de inteligência artificial, ela já entende de tudo. E eu estou, pelo menos, estou caminhando, mas eu chego lá. Eu digo que não é fácil, eu sou gestor também de alguma empresa, não é fácil você manter, tipo assim, até quem tem mais idade tem mais compromisso. É verdade. Porque o jovem, ele já pensa, eu vou entrar aqui, se não der certo, é uma experiência, eu já quero partir para frente, e não tem esse apego, não tem esse zelo. É notável isso aí. É notável. Mas a gente está aqui porque eu acredito também que a experiência, a vivência, você pode trazer aquele jovem para você. Por quê? Eu estava vendo uma coisa tão interessante ontem, eu estava numa palestra lá do professor Donato Moura. Ele disse que nós temos 3 estilos de liderança, né? A liderança democrática, a autocrática e a liberal. A criança, ela precisa de uma liderança autocrática, democrática ou liberal?
A criança ela precisa ver o tempo dela, um pouco mais liberal. Não, Não? ela tem que ser democrática. Democracia direta. Direta, porque você tem que ensiná-la. Os E ela métodos. vai crescer. Então ela tem que ter regras. Aí ela vai crescer. Quando ela cresce, ela vai precisar da democrática, aquela que você pode ceder um pouco, né? Vamos ceder porque ele está vivendo a adolescência, todo mundo sabe, nós vivemos, é um mundo de descobertas e tudo. Então, democrática, tá? Quando ela chegar mais tarde, nossos filhos hoje precisamos ter uma liderança liberal, dentro dos padrões de normalidade. Eu não posso te dar tudo, porque se eu te der tudo, você não vai valorizar. Não vai batalhar para conseguir, né? Não vai batalhar para conseguir. Assim, tem que ter um pouco regrado, né? Para poder ele conseguir caminhar com os... Como dizer, dar a vara e não peixe, né? É a mesma coisa, eu vou te dar... Menino, vai pescar, te vira. Vara, eu não vou te dar o peixe. E a mesma coisa é dentro das organizações, não só de saúde, como não. A pessoa que está chegando lá, ela precisa seguir as rédeas, ela precisa entender o cenário, entender tudo, certo? Aí ela vai desenvolvendo, ela chega como, tipo, um estagiário. Aí ela vai crescer, então você tem que fomentar nela aquela coisa de crescimento. Aí, então ela já está com mais de 3 meses, já passou aquela coisa de cobrança. Vamos para o período que ela vai aprender um pouco mais, você vai ter que ser democrático. Quando ela chegar lá no tempo dela, no tempo que você acabou de falar, no tempo certo, eu vou dar. Mas eu não vou dar o peixe, eu vou dar a vara para pescar. E vou principalmente monitorar. Porque se eu sou um líder, se eu dar todas as ferramentas, a pessoa aprende. Mas se eu não acompanhar, se eu não monitorar, aquilo dali, os processos não vão rodar. Vai se incomodar, que já sei de tudo. E ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. A gente está o tempo todo em aprendizado. Vamos ver um pouquinho mais, de forma mais assertiva, com a sua especialização, estratégia de gestão, que conta um pouco do plano de saúde, o SUS. Eu sou suspeita para falar do SUS, porque eu digo para você, o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. A minha mãe, ela nunca teve plano de saúde, ela teve quando a gente pôde pagar, mas a minha mãe tinha as consultas dela todos os anos. O SUS, ele te manda para os Estados Unidos, o SUS, ele te manda para São Paulo, ele te manda para onde? É através dos projetos que ele tem. Mas é como você diz, nada é de graça, eu preciso conhecer o processo. Por exemplo, uma clínica que a gente trabalhava com um programa de saúde auditiva. A gente entregava um aparelho auditivo em 45 dias. E eu lhe digo, eu fiz a minha especialização na Universidade Federal e mostrei esse programa. Lá na Universidade Federal, no hospital universitário, ninguém conhecia um programa desse. Então, nós temos tudo, o que nós precisamos conhecer. O hospital universitário, ele é talvez um dos maiores, mais completos que tem no Brasil. A parte de oncologia, a parte de cirurgia geral, a parte de ortopedia, a parte de ginecologia. Aí a pessoa diz, mas é difícil chegar lá. Não. Você vai no posto de saúde, você já tem uma equipe que vai te fazer a triagem, vai te encaminhar para uma especialidade, você vai agendar, vai para uma regulação, que foi uma das melhores coisas que foi feito hoje, a regulação, que eu posso hoje acompanhar quando que eu vou consultar, quando que meu exame eu vou realizar, quando é que está a minha cirurgia, eu tenho tudo aquilo. Por que eu vou reclamar do SUS? Um programa extraordinário, robusto, rico, que todo mundo tem acesso, é universal. Eu preciso conhecer. Não é como eu quero. Eu sou defensora do SUS, porque eu conheço as diretrizes do SUS, para que possa acontecer. O que as pessoas fazem? Vai demorar muita consulta, ou então deixam para procurar um médico quando estão realmente doentes. Se você trabalhar com prevenção, você sempre vai... Hoje, por exemplo, plano de saúde, para se conseguir uma consulta com um especialista, são 14 dias. O SUS, às vezes, eu consigo mais rápido. Vai numa UPA aí, né? Vai numa UPA, pega um encaminhamento
E vai, de lá tu já vai para a regulação, já vai fazendo. Alimentação, eles dão aquela dieta calórica, o SUS ele dá. Ele leva o médico até você. Por que eu vou falar desse sistema? Agora a gente vai pontuar um pouquinho dos planos particulares. Sim. Tantas mudanças que teve e hoje só conseguem estar vinculados a alguma empresa, né? Eles não fazem mais individual. E uma mudança rigorosa aí que veio para... Um cenário... Tá complicado. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há 15 anos atrás, os planos de saúde batiam nas empresas para credenciar. Mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Hoje em dia, eu falei para você já que para eu credenciar uma clínica, eu tenho que ter um diferencial. Eu tenho que fazer uma coisa que ninguém faz. O que aconteceu com muitas pessoas? Muitas pessoas não sabem, não conhecem um faturamento. Então, se eu não conheço um faturamento, eu não vou poder cobrar. Então, nessas mudanças, por exemplo, hoje a gente fala muito de crianças com TEA. Essa especialidade, ela superou a oncologia. Então, você precisa ter o quê? Um planejamento, você precisa saber cobrar, você precisa saber até onde você pode ir. Porque muitas coisas... Hoje, tem sistema de gestão, tem auditoria interna. Os próprios convênios hoje, eles levam os auditores nas clínicas para conferir se a cobrança está certa. E detalhe, se eu não tiver uma boa gestão de faturamento, se eu não conhecer o contrato que eu assinei junto ao convênio, que hoje tem as carteiras, né? Por exemplo, eles não, antigamente, você fazia um credenciamento, todo mundo podia atender. Você podia ir diretamente nas clínicas e hospitais fazer. Hoje já não é mais assim. Hoje tudo é via internet, é online. Ele já tem programas, né, de gestão, programas que fazem isso. E o que mudou hoje? Pela necessidade para manter o plano de saúde, eles tiveram que colocar algumas regras. Pegar o que a ANS diz, que é a Associação Nacional de Saúde, e rezar conforme as leis dela, porque antigamente não era. Por exemplo, eu posso falar de um convênio grande aqui em Teresina, que eu fui fazer uma cobrança que foi indevida para a clínica, ele olhou para mim e disse assim: o nosso sistema não aguenta, não suporta mais todas as solicitações e autorizações que tem. Então, eles estão comprando outro sistema. Então, isso é o quê? É investir em processo, investir em sistema de gestão, investir em qualidade, é investir nas pessoas e ter parceria. O que eu penso, o que eu digo hoje? Tudo que eu tive hoje, eu consegui construir em cima de parcerias e relacionamento. Não é difícil ter plano de saúde. Inclusive, hoje, as operadoras de plano de saúde não querem fazer mais planos individuais. Eles são obrigados a fazer hoje, pela ANS, os pacientes com TEA. Mas até quando a gente vai suportar isso aí? Porque as próprias empresas, elas não pensam na qualidade do serviço, e sim na quantidade. Então, se elas começarem a esquecer da qualidade, elas não vão conseguir quantidade. E elas não vão receber. Por exemplo, é uma coisa simples. Eu atendo um plano de saúde, eu tenho uma fatura de R$100 mil. Eu vou receber daqui a 2 meses. Então, para mim, é uma poupança forçada e eu tenho que ter um fluxo de caixa. As pessoas não conseguem, às vezes, entender isso. Então, se não tiver uma gestão, uma auditoria constante, uma disponibilidade e o dono das empresas entenderem que a gente, enquanto gestor, a gente tem que investir nas pessoas para elas se qualificarem e estarem junto, porque hoje a gestão, ela não é só mais do diretor, ela não é só mais do usuário, ela não é só mais do paciente, ela não é só mais do familiar, é um todo, para ser uma gestão humanizada, de qualidade, e a gente fazer a coisa certa. E um dos maiores gastos das empresas é o colaborador, né? Aí se o cara não tem um fundo de caixa, você disse, como é que ele vai pagar a folha de pagamento, como é que ele vai gerir as contas no final do mês? Planejamento, conhecimento do que tem de novidade no mercado.
Eu preciso entender isso. Eu preciso gerir pessoas. Mas uma coisa você está dizendo, colaborador termina não sendo tão caro. Por quê? Se ele tiver o pertencimento da empresa, ele vai dar o melhor dele. Vai trazer lucro para a empresa. Vai trazer lucro para a empresa, certo? Mas se eu vê-lo como mais um, ele vai ser realmente só mais um. E assim, a gente sabe, a gente enquanto administrador, enquanto gestor, a gente sabe que, por exemplo, um salário que é 1.512, quando a gente vai realmente repassar para o nosso colaborador, é praticamente o dobro. Os encargos são muitos. Mas isso a gente já sabe. Por isso que eu falo, planejar aonde está, acompanhar, saber quanto custa, ter relacionamento com os planos de saúde, atender bem meu cliente. É custo? É. Mas me dá um retorno. Incrível, incrível. Você trouxe muito conhecimento para a gente. A gente gostaria de deixar um conselho para quem quer conhecer mais seus trabalhos, como achar e como é feito as suas consultorias. Assim, que são diversas, são várias lacunas aí preenchidas e conhecimento que a gente sabe que você tem demais. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Me encontre nas redes sociais. É só Elisete AL. Minha consultoria geralmente realmente é generalística. Por quê? Porque atinge todas as áreas financeiras, gestão, RH. Na realidade, a gente tem um time. Porque eu costumo dizer que o trabalho em equipe é tudo. E eu quero dizer para vocês que meu propósito hoje, Elisete, enquanto pessoa, desenvolver as pessoas dentro das organizações e fazer com que elas cheguem onde elas querem chegar, dando o melhor de si. Existe um legado que você quer ficar hoje. Eu quero que eu seja lembrada como uma gestora, através da minha essência e do meu cuidado. Não importa que seja na saúde, não importa que seja na educação, porque eu também sou professora, eu tenho pedagogia, eu tenho magistério, eu tenho EJA. Então, eu fui estudando tudo isso porque eu queria ensinar meus filhos. Não podia pagar professora, fui estudar. Na minha experiência como pedagogo que eu sou também, o EJA foi o melhor momento. Assim, você encontra as pessoas que realmente necessitam daquele de conhecimento. Inclusive, eu tive uma experiência única, vai rapidinho. Tinha um senhor que eu comprava peixe na mão dele. Eu moro no Mucambil e eu comprava peixe na mão dele. Cara, ele era uma calculadora ambulante. Ele dava troco, ele sabia quanto comprava, quanto fazia, sabia tudo. E ele não sabia assinar um nome. E ele dizia, professora, aí eu fui fazer o EJA e ele foi meu aluno. E um dia ele disse para mim, professora, a senhora foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a senhora acreditou em mim. E assim, e quando nós terminamos o estágio que eu fiz, ele saiu lendo. Então, é esse o meu legado, é isso que eu quero deixar. Eu quero que as pessoas entendam que elas são capazes, que elas são melhores do que. Elas são melhores, elas têm tudo, basta elas quererem. E tem que ter, porque assim, eu sou uma facilitadora. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Isso aqui que eu estou fazendo com você não tem noção do que eu aprendi aqui. Nós estamos entrando na linguagem do Paulo Freire, né? Nós somos meros aprendizes, nós estamos fazendo essa troca assim. Ele diz que o ser humano é a maior idiotice dizer que sabe tudo, né? Nós somos eternos aprendizes. Cuidar da saúde é mais do que administrar recursos, é administrar com esperança. Quando entendemos isso, cada decisão deixa de ser burocrática e passa a ser transformadora. E gestão hospitalar, ou gestão em geral, e eu estou voltando para a administração hospitalar mesmo, ela é sobre administrar a esperança. Porque um bom atendente, um bom médico, uma boa empresa, uma boa clínica, sabe o que ela vende? Sonhos. A pessoa chega lá com o sonho de ficar bom, com o sonho de que não tenha nada, que só é apenas uma coisa simples que vai se resolver.
Então, as pessoas não vendem. Outra coisa se não somos. Muitíssimo obrigado. Incrível, incrível. A gente poderia passar a tarde toda de muita procedência, muita grandeza, como eu havia falado, a gente já esperava por esse momento incrível, de muito conhecimento. Gratidão por tirar esse tempo da vida corrida, de muitas facetas, de muitos conhecimentos. A gente sempre finaliza. Acho que eu mandei a foto, espero que tenha seu agrado. É feita e projetada a marca da FG, papelaria, que é nossas parceiras aí. Tem sua foto, eu disse, quando ela deu sim pra gente, eu disse, será que ela vai bem? Eu fiquei meio duvidoso. Fiquei muito Gente, duvidoso. que lindo. Obrigada.